Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: as forças invisíveis que comandam o nosso clima. E para fazer isso, a gente vai desmontar um conceito-chave: a pressão. Sabe, quando a gente olha para uma tempestade, com toda aquela força, é fácil se impressionar. Mas o que está por trás daquilo tudo? O que de fato dá o pontapé inicial? A resposta, por incrível que pareça, está em variações minúsculas de uma força que a gente nem enxerga: a pressão. Então, vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essas pequenas flutuações de pressão são tão cruciais. Depois, a gente vai ver quais são as ferramentas, os conceitos que os cientistas usam para investigar isso. E por fim, vamos juntar tudo para ver como isso nos ajuda a literalmente decodificar o tempo. Então, para começar, esquece um pouco aquela ideia de olhar só para o número que o barômetro mostra. Para realmente entender o que vai acontecer com o tempo, o segredo é olhar para as flutuações, para os pequenos desvios que acontecem ali dentro. É aí que a mágica acontece. Exato. A gente chama isso de perturbação de pressão. Não é a pressão total que importa, mas sim esses pequenos desvios em relação à média. E são eles, esses pequenos desvios, os verdadeiros motores por trás de tudo, desde uma brisa leve até uma tempestade violenta. Ok, mas como a gente faz para isolar e estudar essas perturbações? Bom, os cientistas usam duas ferramentas conceituais, duas ideias bem poderosas, que funcionam quase como lentes de aumento para a gente poder enxergar o que interessa. A primeira ferramenta é a chamada análise de perturbação. Pensa assim, é como se a gente pegasse a atmosfera e separasse em duas partes. De um lado, o estado médio, o pano de fundo, que é mais estável, mais previsível. E do outro, a gente isola só a perturbação, que é a parte interessante, dinâmica, que de fato gera o tempo que a gente sente no dia a dia. A segunda ferramenta é quase um truque genial da física, a chamada aproximação de Boussinesq. O que ela faz? Ela simplifica o problema de um jeito muito inteligente. Ela diz: olha, vamos ignorar a maioria das variações de densidade do ar porque elas complicam muito a conta, e vamos focar só naquelas que causam flutuabilidade, ou seja, só no que faz o ar quente subir e o ar frio descer. É uma simplificação crucial. Beleza. Agora que a gente tem essas duas ferramentas na mão, a análise de perturbação e a aproximação de Boussinesq, a gente pode começar a fatiar o problema. A primeira maneira de dividir essa perturbação de pressão é olhando para o que acontece na vertical. Basicamente, separar o que é força que só sustenta o ar do que é força que, de fato, acelera o ar para cima ou para baixo. E olha que legal essa decomposição. Ela divide a perturbação da pressão em duas partes. Uma é a parte hidrostática, que é a pressão que está ali só para equilibrar o peso da coluna de ar, lutando contra a gravidade. A outra é a parte não hidrostática. E essa sim é a estrela do show. É ela que representa a força líquida que acelera o ar para cima ou para baixo. É o motor de uma corrente ascendente numa tempestade, por exemplo. Mas essa não é a única forma de fatiar a pressão. Existe uma outra decomposição que talvez seja até mais poderosa, mais física. Em vez de olhar para o efeito, que é o movimento vertical, a gente vai olhar para a causa. Nessa outra abordagem, a gente separa a perturbação da pressão em duas fontes. A primeira é a pressão de flutuabilidade, que é fácil de entender. Ela vem das diferenças de temperatura e densidade. Ar mais quente e menos denso sobe, ar mais frio e denso desce. Simples. A segunda é a pressão dinâmica, que é causada pelo próprio movimento do ar. O jeito que o fluido se move gera pressão. E é essa pressão dinâmica que é fascinante. Vamos dar um zoom nela agora, porque é aqui que a gente entende como o simples movimento do ar, o fluxo, consegue criar seus próprios centros de alta e baixa pressão, sem precisar de diferença de temperatura. Essa equação, a equação de Poisson para a pressão dinâmica, pode assustar um pouco, mas a ideia por trás dela é muito direta. Pensa nela como uma relação de causa e efeito. O lado direito da equação descreve o movimento, como o ar está se esticando, se espremendo e girando. Já o lado esquerdo mostra o resultado, o campo de pressão que esse movimento cria. É quase como dizer: me diz como o ar está se movendo, que eu te digo onde a pressão vai aumentar ou diminuir. E esse movimento se resume a duas coisas principais. A primeira é o que a gente chama de deformação, ou strain. Imagina o ar sendo espremido, convergindo para um ponto. Isso, naturalmente, cria uma região de alta pressão. Pensa em apertar um balão. A segunda é o giro, ou a vorticidade. Quando o ar começa a girar, como num redemoinho no ralo da pia, ele cria um centro de baixa pressão. É por isso que o centro de um furacão tem uma pressão tão baixa.
Certo. Então vamos recapitular e juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que todas essas decomposições, que parecem bem matemáticas, nos dão uma imagem física, real, das forças que movem o tempo? Olha só o caminho que a gente fez. A gente viu que dá para pegar a pressão e fatiar ela de formas diferentes para entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente separou a parte que só sustenta o peso do ar, a hidrostática, da parte que causa aceleração vertical, a não hidrostática. Depois, a gente fez outra divisão. A pressão causada pela temperatura e densidade, a de flutuabilidade, e a pressão causada pelo próprio movimento do ar, a dinâmica. E por fim, a gente viu que essa pressão dinâmica vem de dois tipos de movimento, a deformação e o giro. E aqui vem o ponto principal. Por que isso tudo é tão importante? Porque essa forma de pensar, essa estrutura toda, não é só teoria de livro didático. É exatamente o motor, o algoritmo, que roda dentro dos supercomputadores que fazem a previsão do tempo que a gente vê no jornal. Entender cada um desses pedacinhos é fundamental para a gente conseguir fazer previsões cada vez melhores. No final das contas, o que a gente faz é pegar um problema que parece gigantesco e complexo, o clima, e quebrar ele em pedaços menores, em fontes fundamentais que a gente consegue entender e, principalmente, calcular. É isso que abre as portas para previsões cada vez mais precisas. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a gente consegue decompor as forças do tempo de forma tão organizada, qual será o limite da nossa capacidade de prever o futuro do clima?